Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nesse sabadão com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Vou falar sobre a renovação do técnico Felipe Luiz. Tem também informação sobre De La Cruz, que vai passar por um procedimento médico durante as férias para tentar voltar em 2026 a todo vapor. Tem também informação dos clubes europeus que estão sondando jogadores titulares do Flamengo. É isso mesmo. Carrascal, Pulgar e o goleiro Rossi sendo sondados por clubes europeus. Tem também, nação, o técnico do PSG, o Luiz Henrique, elogiando bastante o Flamengo. E ele comparou o jogo contra o Botafogo, na Copa do Mundo de Clubes, e o jogo contra o Flamengo no torneio intercontinental. Daqui a pouco trago essas e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também que ajuda bastante e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? E deixa o hype também que ajuda bastante. Vamos lá, nação, para as informações do Mengão. Primeiro eu vou trazer informação sobre Felipe Luiz, informação aqui do GE, galera. Olha só aqui, ó. Flamengo inicia nesse sábado a contagem regressiva, para o fim do contrato do técnico Felipe Luiz do Flamengo, que entra nos seus últimos 11 dias de validade. Daqui 11 dias encerra o contrato de Felipe Luiz com o Flamengo. Olha só aqui, ó. Tratada como prioridade absoluta pela diretoria, a renovação do treinador esbarra neste momento em questões financeiras. O Didinho aí, ó, questões financeiras. O clube apresentou uma proposta inicial considerada abaixo do esperado. Na sequência, já com a participação do empresário português do comandante rubro-negro, uma contraproposta com valores significativamente superiores foi encaminhada ao Flamengo. Novas reuniões aproximaram as partes, mas o acordo ainda não foi selado. Além do salário, o debate envolve cláusulas como bônus por desempenho, metas estabelecidas em contrato e o valor da multa rescisória. A intenção da diretoria rubro-negra é concluir as tratativas até o dia 25 de dezembro. A identificação no comando técnico tem impacto direto no planejamento e nas movimentações do Flamengo no mercado de transferências. É o seguinte, informação aqui do GE, é exatamente isso. Para começar a esboçar 2026, planejar a temporada 2026, a gente precisa de um técnico. E o Felipe Luiz, vocês viram aí, falta 11 dias para vencer o contrato de Felipe Luiz com o Flamengo. Então tem que renovar o quanto antes para já começar o planejamento para a temporada 2026. Será uma temporada intensa, tem Copa do Mundo, então vai ser uma temporada curta, um jogo atrás do outro, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, começando tudo ao mesmo tempo. Então vai ser uma temporada intensa para o Flamengo e o Flamengo precisa planejar muito bem essa temporada 2026, nação? E por falar em Felipe Luiz, nação, olha só aqui, ó, Felipe Luiz está há pouco mais de um ano, comandando a equipe do Flamengo, a equipe profissional do Flamengo, e soma 72,2% de aproveitamento após 89 jogos. O Flamengo, que em 89 jogos perdeu apenas 10. Apenas 10 derrotas do técnico Felipe Luiz em 89 jogos, mano. Cara, sinceramente, é um ano esplêndido aí para o Felipe Luiz. Primeiro ano como treinador profissional, hein, galera? Olha só aqui, ó. Com ele à beira de campo, o Flamengo é o atual campeão de todos os torneios possíveis da América do Sul. Copa do Brasil, conquistada em 2024. O Flamengo ainda é o atual campeão da Copa do Brasil. No domingo agora, vamos conhecer o novo campeão da Copa do Brasil, que será o Vasco ou o Corinthians. Mas até esse sábado, o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. O campeonato estadual, Supercopa, Brasileirão e Libertadores. Esta é a temporada de mais títulos da história do clube rubro-negro. Cara, sinceramente, esse ano foi um ano mágico. Só faltou a cereja do bolo. Só faltou a cereja do bolo, que foi o Mundial de Clubes. E faltou um pouquinho só, galera? Um pouquinho só pra gente conquistar o Mundial. Mas infelizmente não veio, mas tá batendo na trave. E uma hora vem, mano. Uma hora vem. Pode ter certeza disso, nação.
E olha só, galera, o Flamengo é o clube com mais vitórias, né, nesse ano, empatado com o PSG, né? É o clube com mais vitórias nesse ano, empatado com o PSG. E olha só, o Flamengo é o clube com mais vitórias no mundo nos últimos 2 anos. Os últimos 2 anos, o Flamengo é o time que mais venceu no mundo. São 92 vitórias. 92 vitórias do Flamengo nos últimos 2 anos. E olha só, nos últimos 10 anos, o Flamengo também é o clube com mais vitórias. Nos últimos 10 anos. Foram 429 vitórias para você ver o patamar que se tornou o Flamengo, mano. O patamar que se tornou o Flamengo. E o Flamengo, né, nação, que tá batendo de frente com os europeus. Esse ano enfrentamos o Chelsea, vencemos o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes, vencemos o Chelsea por 3-1, empatamos com o campeão da Champions League, o PSG, e perdemos para o Bayern, né, mano? Perdemos para o Bayern por 4-2, mas é o seguinte, em 3 jogos, o Flamengo venceu um, empatou o outro e perdeu o outro. Então, o Flamengo tá batendo de frente com os europeus e os europeus já estão, ó, tirando o chapéu para o Mengão, hein, nação? Já estão tirando o chapéu para o Mengão, hein, cara? Sinceramente, o Flamengo tá demais, galera. O Flamengo tá demais. Tanto, né, que o técnico do PSG elogiou muito o Flamengo e comparou os jogos do PSG contra o Botafogo, né, na Copa do Mundo de Clubes, e o jogo do PSG contra o Flamengo no Intercontinental. Olha só aqui, ó. Abre aspas aqui para o técnico do PSG. Contra o Botafogo, eles fizeram o que a maioria dos times fazem contra a gente, defendendo lá atrás e bem. Isso é normal e nós esperamos isso. Eles esperam que os times entrem recuado defendendo, né? Já o Flamengo teve um ano espetacular. Eles jogaram que nem a gente. Olha só a diferença dos comentários. Eles jogaram que nem a gente, né? O PSG. Tentam aproveitar a posse de bola. É um time divertido de assistir. Foi um dos melhores times que já enfrentei, disse o Luiz Henrique, né, nação, treinador do PSG, sobre os confrontos contra o Botafogo e contra o Flamengo. Vocês viram a diferença, né? O Botafogo jogou contra o PSG igual todos jogam, recuado com medo. Já o Flamengo não, o Flamengo bateu de frente, partiu pra cima, tentou segurar a bola, tentou a vitória e é isso aí, galera. Flamengo está assustando os europeus e tá elevando o futebol brasileiro para outro patamar. Flamengo tá ajudando o futebol brasileiro, tá elevando o futebol brasileiro para outro patamar. Show de bola, né, galera? Show de bola. Nação, vou trazer mais informações para vocês, vou falar agora de Léo Pereira. Olha só aqui, ó. O Léo Pereira, né, comemora a temporada 2025 pelo Flamengo. Léo Pereira que jogou muito, hein, cara, jogou muito. Tem que ser aplaudido o Léo Pereira nessa temporada 2025. Abre aspas aqui para o zagueirão do Flamengo. Foi um ano em que seria injusto da minha parte reclamar de alguma coisa. Eu fico com o coração e a mente tranquila, que me preparei e me entreguei ao máximo durante todo o ano. Os títulos são consequências. Os resultados variam e o que fica para mim é um ano que foi extraordinário, disse o Léo Pereira, que jogou muito, hein, cara. Léo Pereira, essa temporada o Léo Pereira jogou demais, mano. Você tá doido? É que eu falo, eu acho que o Léo Pereira merece uma vaga nessa seleção brasileira que vai pra Copa do Mundo, cara. Eu acho injusto convocar o Fabrício Bruno, convocar o Danilo e não convocar o Léo Pereira, mano. O Léo Pereira merece, mano, merece. O que ele fez nessa temporada foi incrível, incrível. E tomara que ele fique no Flamengo por muito mais tempo, mano. Tomara que ele permaneça no Flamengo por muito mais tempo. Galera, e o Pulgar, hein, cara? Pulgar que fez uma tatuagem homenageando os títulos do Flamengo nesse ano, nessa temporada, mano. Pulgar, muito bom, cara, muito bom mesmo. Olha as tatuagens que o Pulgar fez aí, nação. Olha só aí, ó. As taças que o Flamengo conquistou esse ano, né? As 6 taças que o Flamengo conquistou esse ano, 6 títulos que o Flamengo conquistou. O Pulgar tatuou na sua perna, na sua panturrilha, mano. Pulgar é flamenguista, já é flamenguista. Já é flamenguista o Pulgar, mano. O cara não tatua isso aí à toa, não. Já é flamenguista o Pulgar. Show de bola, hein, mano? Show de bola. Mano, o que é isso, hein? Muito bom mesmo. Muito bom. Valeu, Pulgar. Tamo junto, hein, Pulgar? Tamo junto. Galera, vamos seguindo aqui com as informações do Mengão. Vou trazer mais informações pra vocês. Olha só aqui, ó. Vou trazer agora informação, né? Sobre o De La Cruz, galera. Olha só aqui, ó.
Nicolas de la Cruz aproveitará as férias no Uruguai para realizar um procedimento médico não cirúrgico no joelho esquerdo. Olha só, ele vai realizar um procedimento médico, mas não é cirurgia, hein, nação? O meio uruguaio enfrentou problemas físicos ao longo da temporada 2025, participando de apenas 35 jogos pelo Flamengo. Ele participou de apenas 35 jogos com o Mengão, hein, galera? Ele convive com uma lesão crônica no joelho direito e recentemente passou a sofrer inflamações no joelho esquerdo, o que tem sido o principal motivo de suas ausências. Informação aqui do GE. O Pulgar, né, galera, que parece que vai fazer um procedimento médico durante as férias. Durante as férias ele vai fazer um procedimento cirúrgico, procedimento médico, não é cirúrgico. Eu vou trazer mais informações aqui para vocês. Olha só aqui, galera, o método que o De la Cruz vai utilizar, utiliza substâncias do próprio corpo para estimular a recuperação de lesões. No caso do uruguaio, será retirado sangue do osso do quadril para a aplicação no joelho esquerdo. Olha só o procedimento que será feito, mano. O Flamengo acompanha a situação de perto. De la Cruz será liberado no mesmo dia e o procedimento não deve interferir na pré-temporada. Assim como nesse ano, o clube fará controle de carga para evitar sobrecarga no jogador. Informação aqui do GE. Então, olha só aqui, nação, ele vai tirar, né, um sangue do osso, né, do quadril para aplicar no joelho esquerdo. Ele vai fazer esse procedimento lá no Uruguai. Então, no mesmo dia ele vai para casa e deve retornar na pré-temporada normalmente. Então, o procedimento não é cirúrgico, né? É um procedimento tranquilo. Então, no mesmo dia ele já vai para casa e vai participar da pré-temporada normalmente. Tomara que ele se recupere. E esse controle de carga que o Flamengo vai fazer com o De la Cruz é muito importante. É o que eu sempre venho falando. O De Arrascaeta fez esse controle de carga e não teve nenhuma lesão em 2025. Então, o mesmo tem que ser utilizado com o De la Cruz, que a gente viu que o De la Cruz joga muito. Cara, quando ele tá bem fisicamente, ele joga muito. A gente viu na final do Mundial contra o PSG, ele entrou e agregou muito, jogou demais o De la Cruz na final do Mundial de Clubes. Pois estava bem fisicamente. Quando ele está bem, não tá sentindo dores, é outro jogador, mano. Então, tomara que o Flamengo consiga recuperar o De la Cruz para a temporada 2026. E olha só, nação, clubes europeus sondando os jogadores do Flamengo. Primeiro vou falar aqui do Carrascal, olha só. Flamengo recebe sondagens por Carrascal de Olympique de Marselha, da França, Juventus da Itália e Newcastle da Inglaterra. 3 clubes sondando aí o Carrascal. Olha só aqui, ó. A equipe Paparazzo Rubro-Negro, em parceria com o jornalista Alexandre Matos, apurou junto a uma fonte ligada à diretoria que o meia atacante Jorge Carrascal recebeu sondagens de Olympique de Marselha, Juventus e Newcastle. Mas os clubes não chegaram a apresentar uma proposta. Apesar do interesse europeu, o clube adota postura firme no mercado e não pretende negociar o jogador por um valor inferior a 40 milhões de euros. Olha só, Flamengo não quer negociar por um valor inferior a 40 milhões de euros. 40 milhões de euros é mais de 200 milhões de reais. E tem que ser assim mesmo, mano. Não pode dar mole para europeu. Quer comprar? Compra, mas paga milhões. Tem que cobrar caro mesmo, mano. Não pode dar mole. Flamengo hoje é um time de nível europeu, então tem que negociar também a nível europeu. Nação, outros 2 jogadores que estão sendo sondados aí é o Rossi e o Pulgar. O goleiro Rossi sendo sondado aí pelo futebol espanhol e o Pulgar sendo sondado pelo futebol alemão. Só lembrando que a multa rescisória de Pulgar é baixa, hein, mano? Eu acho que é 35 milhões de reais. Parece que o time europeu que chegar com 35, 40 milhões de reais já leva o Pulgar. Então é uma rescisão baixa.
é uma rescisão baixa, então qualquer clube europeu pode chegar e levar o nosso Pulgar, que eu acho que não vai sair do Flamengo. Eu acho que o Pulgar não vai sair do Flamengo. Fez a tatuagem agora, mano. Fez a tatuagem lá na panturrilha, lá na perna dele, lá com todas as taças conquistadas. Vem muito bem no Flamengo. Vem sendo muito elogiado pela imprensa internacional. A imprensa do Chile tá até se perguntando por que Pulgar não vai para a seleção do Chile. É inacreditável o técnico chileno não convocar Pulgar. Tomara que não convoque mesmo. Eu quero que não convoque mesmo, continue sem convocar o Pulgar. Mas, cara, é inacreditável um jogador igual a Pulgar não ser convocado para a seleção chilena. Pulgar seria titular da seleção brasileira, mano. Seria titular da seleção brasileira. Olha só, mas a principal meta do Flamengo é segurar os jogadores titulares, não vender nenhum jogador titular para a temporada 2026, a gente seguir com esse mesmo time e trazer mais reforços, né? Trazer um goleiro, um atacante e um zagueiro. E é o seguinte, nação, eu vou ficando por aqui, mais tarde eu trago mais informações para vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!